De volta com o Bom Dia Rio Branco, aqui na tela da TV Rio Branco. Eu recebo agora o deputado estadual, doutor Genilson Leite. Seja muito bem-vindo aqui à programação da TV Rio Branco, doutor Genilson. Eu gostaria já de começar, doutor Genilson, que o senhor falasse um pouco sobre a situação de Tarauacá, situação de calamidade, de tristeza, e como que fica a saúde também, dos moradores lá de Tarauacá após toda a devastação da enchente do rio. Bom dia, Efraim. Bom dia a todas as pessoas que estão neste momento nos assistindo através da TV Rio Branco e também através das nossas redes sociais. De fato, nós estamos vivenciando ali em Tarauacá e em outros municípios também que passaram por enchentes, situações diferenciadas. Inclusive, não sei por que o presidente da República, ao vir ao Acre, não estendeu a sua agenda em todos os municípios que passaram por este momento de devastação, como você bem falou, a partir das enchentes que se deram nos mais diferentes municípios. A situação é muito crítica em todos os aspectos, porque para além dos problemas da saúde pública, nós temos também um problema sério de infraestrutura. As ruas dessas cidades foram acabadas, Os quintais das casas estão todos cheios de lama. Isso tem um problema danado em relação à ocorrência de doenças outras, e não estou falando da Covid-19, que está assolando Tarauacá e muitos outros municípios, o Acre e o Brasil, de maneira dramática. A saúde pública lá muito prejudicada, em função da quantidade de pessoas que estão adoecendo. Muitos acabaram tendo que ser deslocados para Cruzeiro do Sul, inclusive foram a óbitos, como um ex-vereador nosso, que a gente tinha todo um trabalho ali em Tarauacá realizado, o grande vereador Sideni, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, acabou tendo que ser transferido, passou a enchente toda ajudando ali a população e acabou contraindo o vírus, a Covid-19, ficou grave e foi para Cruzeiro do Sul, mas não teve jeito. Então, a realidade, não só de Tarauacá, mas de muitos municípios que passaram por enchentes, é essa: o recurso não chegou, a vacinação está demorando a chegar, a população está pedindo socorro. O senhor acha que falta, então, uma atenção maior nos outros municípios do estado do Acre, que no município de Rio Branco está tendo uma atenção bem efetiva, está sendo bem alcançado o público com a vacinação, com os cuidados quanto à saúde, mas eu acho que está faltando, então, um pouco de atenção a mais na questão dos outros municípios do estado do Acre? Olha, Efraim, os municípios menores que foram afetados pelas enchentes, eles estão praticamente, em relação a este aspecto, abandonados, esquecidos. Recursos não chegaram ainda para poder aliviar a situação de tristeza, de pobreza, de doença que as pessoas desses municípios vivem. Sobre Rio Branco, eu não diria que Rio Branco está sendo bem assistido em relação à pandemia. Eu digo que Rio Branco, por ter mais condição e mais infraestrutura, responde melhor a condições como essa. Mas, de forma geral, nós todos estamos muito atrasados, inclusive a nível nacional, neste programa de combate à pandemia. O Narciso definiu muito bem, na sua matéria, que agora há pouco ele acabou sendo reproduzido aqui no seu programa, todo esse cenário que nós estamos vivendo. Como é que se combate uma pandemia como essa? Não é negando a pandemia, é enfrentando a pandemia. É uma situação de guerra. É uma situação de guerra. Você enfrenta um problema como? Reconhecendo o tamanho dele e utilizando as ferramentas adequadas para poder vencer este problema. Como é que o Bolsonaro, o governo federal, tem enfrentado este problema? Negando a importância do problema e apenas liberando o que é possível ser liberado e apenas deixando que os fluxos que já existem dentro do SUS ajam de maneira lenta e parcelada. O que era para ter acontecido no Brasil, Efraim, e todas as pessoas que estão nos assistindo, no momento de uma pandemia como essa? Era para nós termos duas grandes frentes de atuação.
A primeira frente era a frente de prevenção e a segunda frente é a frente de assistência aos pacientes. Todos os recursos do SUS, repito, ou pelo menos um 90% dos recursos do SUS que estão sendo utilizados nisso, tem sido utilizado mais no polo da assistência, ou seja, construção de hospitais, de campanha, abertura de leitos de UTI e entre outros. Isso resolve o problema da pandemia? Não resolve o problema da pandemia. Isso só vai fazer com que algumas pessoas sejam assistidas até o momento em que o sistema de assistência suportar, e já não está mais suportando que nem nós estamos vendo. Se o outro polo não funcionar, que é o polo de prevenção, certamente nós vamos fazer a travessia, mas com muitos óbitos que nem nós estamos tendo. Se o presidente da República tivesse enfrentado a partir do Ministério da Saúde e o SUS melhor essa pandemia, utilizando muitas ferramentas e muito recurso no investimento da frente ou da atuação primária, certamente nós teríamos menos óbito. E o que fazer nessa frente de enfrentamento no setor primário ou de prevenção? Tinha muitas coisas para fazer. A primeira coisa era utilizar medidas mais estreitas e maior exigência para que a população usasse máscara. Nós só temos como sair dessa situação se a população colaborar usando máscara e a gente tiver a população vacinada. Sim. Usar máscara enquanto todo mundo não está vacinado. Mesmo após vacinado também. Mesmo após vacinado. O que ocorre? O presidente da República dá o principal exemplo, né, por aí, andando, desfilando, aglomerando. Inclusive na sua estadia aqui no estado do Acre. Inclusive na sua vinda aqui no estado do Acre, sem máscara, desfilando. Tanto é que os seus aliados quase tudo pegaram o Covid. E uma aglomeração imensa de pessoas também idolatrando o presidente, né? Durante a vinda dele aqui, uma imensa quantidade de pessoas. Porque é natural, Efraim, você se espelha em quem? Nos seus pais, às vezes no seu professor, em alguém que você admira, né? E muitas vezes reproduz os mesmos atos, né? Os mesmos gestos. E nós sabemos que o Bolsonaro foi eleito pela maioria dos brasileiros e nós temos uma grande quantidade de brasileiros que admiram o Bolsonaro e quando ele sai por aí sem vacina, sem máscara, ele está incentivando os seus seguidores também a não usar máscara. E este é um erro fatal, este é um erro que mata, né? Nós temos muitas pessoas morrendo porque elas não usaram máscara durante o período que precisava utilizar e que precisa utilizar. Inclusive, ainda nesse assunto, né, já que a gente tocou um pouco no que o doutor Narciso falou sobre o negativismo, o presidente Jair Messias Bolsonaro, que culpa também a mídia, né, por fazer sensacionalismo quanto à questão da Covid-19, dizendo, né, que as informações passadas são absurdas, mas a gente vê, inclusive aqui, trazendo para a nossa realidade do estado do Acre, né, nós temos um aumento absurdo considerado nos casos de Covid-19 e em 24 horas a gente tem 10 mortes. Né? Então, a mídia noticia segundo os dados do próprio governo federal e do estado do Acre. A mídia, Efraim, não pode esconder o que acontece, a realidade. E o que está acontecendo, o desastre que está acontecendo no nosso país, se não tivesse sido mostrado ou se não estiver sendo mostrado pela mídia, certamente as ações de combate à Covid-19 estariam mais lentas com essa quantidade de governantes negacionistas que nós temos Brasil afora. Quando você nega um problema do tamanho como esse, você colabora para muita gente morrer. E é isso que está acontecendo no nosso país. Olha só, Efraim, cada eleição as pessoas têm a oportunidade de escolher os seus governantes. Sim. E a democracia nos garante, né, a liberdade de cada um votar em quem você simpatiza. Mas quando você escolhe governantes que, no meio da sua caminhada, ao invés de sair do palanque e se comportar como presidentes, como governadores, como prefeitos, esquecer a disputa eleitoral, né? Esquecer os conflitos e enfrentar as verdadeiras necessidades que o povo vive. O povo vive o quê?
vive uma miséria, vive uma verdadeira catástrofe. Nós não temos mais tempo de ficar aí brigando, partido contra partido, o presidente da República enfrentando o STF, as instituições, brigando com o Congresso. O tempo todo o Bolsonaro não desceu do palanque depois que virou presidente. Arrumou conflito com todas as instituições nacionais e internacionais que você pode imaginar. Não existe nenhuma casa, quer seja a minha ou quer seja a sua, que no meio de conflito você consiga construir alguma coisa. O resultado de tudo isso, deste conflito, desse perene conflito que o presidente da República tem travado com as instituições, tem sido o quê? O Brasil prejudicado economicamente, prejudicado sanitariamente, as pessoas se tornando mais intolerantes, as famílias brigando, travando guerras internas por conta dos pensamentos políticos. Então, uma nação não se constrói dessa maneira. Uma nação se constrói com paz. Uma nação se constrói com diálogo. Não os poderes se enfrentando, não as famílias travando guerras, não as igrejas brigando. Ninguém constrói nada neste clima. Nós precisamos de governantes conciliadores, que encontrem o caminho do meio. Nós precisamos de governadores que tenham a capacidade de pensar e agir para além dos fluxos normais, agir com inteligência, agir com criatividade. Nós não temos condições de enfrentar uma pandemia dessa no estado do Acre, Efraim, somente agindo diante dos fluxos que vêm do governo federal, porque nós já vimos que os fluxos do governo federal, eles não vão resolver nossos problemas. Nós temos que ser mais criativos. Sim. Nós precisamos dar alguns exemplos. Não ficar apenas na dependência. Né? Não ficar apenas na dependência. Eu tenho batido, né, num ponto e tenho falado para o governador Gladys Cameli já em diversos momentos. Corra atrás de comprar a vacina para a população acreana. Não espere o governo federal, porque nós vamos demorar muito tempo. O governo do estado já demonstrou, Efraim, eu estava ouvindo você falar aí no lockdown, o governo do estado já demonstrou que não tem força, né? Não tem pulso para poder fazer lockdown e todo mundo aderir ao lockdown, por uma série de questões que eu não vou aprofundar, que o nosso tempo também não é tanto. Mas o governo do estado precisa, pelo menos, desenvolver algumas ações inteligentes e, às vezes, até simbólicas. Né? Se o governo tivesse se comprometido, né, mesmo com o funcionamento de setores do comércio, se comprometido na exigência daquela lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa, que é de as pessoas usarem máscaras nas instituições, no comércio, na rua, nas suas corridinhas ali do lado do INTO, o que aconteceria? Certamente nós não estaríamos com o número de casos. Sim. Mas ficaram por aí desfilando sem máscara, dando mau exemplo. A questão não é de querer tratar a sociedade como prisioneira, né? Mas é apenas que elas tenham a consciência de, pelo menos, né, aderirem ao uso da máscara enquanto fazem suas atividades. É o mínimo. A sociedade adere àquilo que ela vê. Que os seus líderes dão como exemplo. E qual é o exemplo que nós temos aqui para poder exigir que a sociedade use máscara? A turma que governa o Acre e o Brasil andando sem máscara. Então, o que ocorre? Não tem outro caminho, é Covid, é hospital lotado, é INTO com pessoas lá, 15, 20 pessoas esperando um ponto de oxigênio, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas adoecendo e morrendo, e daqui a pouco o sistema de saúde não dará mais conta, nem no setor público, nem no setor privado, de resolver o que a população está passando. Então, o governo do estado devia pelo menos ter baixado a mão mesmo nessa questão da exigência de as pessoas usarem máscara aqui no estado do Acre. Eu fico, e aqui é um sentimento que eu fico assim revoltado e ao mesmo tempo impotente, quando eu saio ali do INTO altas horas, né, ou algumas horas do dia, da noite, e que a gente vê as pessoas ali, embora queiram cuidar da sua saúde física e mental, do lado do INTO, onde tem muita gente morrendo, muita gente tentando respirar, querendo um pouco de oxigênio, a gente vê as pessoas correndo ali sem máscara,
né, desfilando ali sem máscara. Isso, para mim, é um escárnio, é um desrespeito até com os profissionais de saúde, com as pessoas que estão salvando vida e com quem está morrendo lá dentro. É isso que o governo do estado deveria se preocupar. Às vezes você tem que dar sinalizações, tem que dar exemplos para que as pessoas possam seguir. É o que não está acontecendo. Inclusive, o doutor Genilson, eu gostaria de dizer que ressaltar que suas palavras têm muito valor, né, aqui no Bom Dia Rio Branco, pela questão de ser um parlamentar, né, está falando com toda a seriedade do problema que estamos enfrentando e também, né, por estar combatendo de frente também com a Covid-19, por ser médico. Então, suas palavras têm muito valor aqui no programa. Eu espero que todo o nosso povo acriano que está acompanhando o Bom Dia Rio Branco, né, guarde cada palavra que foi dada aqui do doutor Genilson, né, para que seja como exemplo, né, exemplo a se seguir, né, de combater essa Covid-19 da maneira correta, usando máscara, né, que a nossa política também possa evoluir e buscar outras, né, como é que eu vou dizer, outras formas, né, para se combater a Covid-19 o mais rápido possível. Inclusive agora, doutor Genilson, a gente acompanha algumas imagens, né, que está passando na televisão, dos atendimentos feitos pelo senhor como, né, médico lá em Tarauacá, né, ajudando várias famílias, várias pessoas que enfrentam nesse momento, né, um tempo de dificuldade, de guerra, né, e de catástrofe. Né? O senhor pode comentar um pouquinho aí sobre tudo isso que o senhor vivenciou, né, nesses municípios, né, e também já dar a sua palavra, né, de força, de ânimo, como deputado, né, do que está sendo buscado para solucionar os problemas e também como médico para que as pessoas possam seguir o melhor exemplo. Olha, Efraim, eu quando fui eleito deputado estadual, eu entendi o tamanho da responsabilidade que as pessoas estavam me dando. E por isso, em nenhum momento do nosso mandato, nós fizemos um trabalho de gabinete. Nós sempre fomos para perto da população, para ouvi-la, porque a melhor maneira de representar as pessoas é ouvindo as pessoas. E nesse momento que nós estamos vivendo, eu sei que é importante a minha palavra, a minha voz como deputado estadual. Porém, eu também sei que é importante o meu trabalho como médico infectologista, que inclusive, por ser da área, sabemos a importância do enfrentamento adequado desse problema que nós estamos vivendo. Então, desde o início da pandemia, eu me afastei, né, inicialmente completamente da Assembleia Legislativa, passei 3 meses ali dentro da UTI do pronto-socorro, ajudando a população. Agora, nessa segunda fase da pandemia, nós estamos indo aos municípios, ajudar, levando consulta, levando medicamentos com alguns parceiros, inclusive a CESACRE tem ajudado, a gente tem colaborado, né? A gente entra consultando, a CESACRE dispensa os medicamentos e também estou visitando os pronto-socorro, INTO, ajudando ali com o que a gente pode ajudar, dando uma opinião sobre um paciente, visitando alguém na sua residência que às vezes está muito mal e não está conseguindo vaga em hospital, porque, diga-se de passagem, não sei se as pessoas têm a dimensão do que nós estamos vivendo. Tem muita gente hoje em casa com Covid-19, precisando de oxigênio e não está conseguindo uma vaga ali para poder receber um oxigênio. Tem muita gente em casa hoje, repito, doente com Covid-19, saturando 90, 89, que precisa de oxigênio e não está encontrando vaga. Então, o caso é muito sério. Não dava para a gente ficar apenas atuando como deputado. Por isso que eu resolvi também, desde o início, ajudar como médico. A situação não é fácil, a todo o nosso povo acriano, que tem a responsabilidade com a própria vida, com a vida das pessoas que você ama, da sua família, né? Use máscara, se proteja, proteja a sua família e tenha muito cuidado, né? Porque é um risco real, é uma guerra que nós enfrentamos contra a Covid-19 e nós temos que fazer a nossa parte também para ajudar. Então, a todos, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, são 10 horas, 4 minutos, a gente se despede aqui do Bom Dia Rio Branco e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Doutor Genilson, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelas palavras e um ótimo mandato para o senhor, também um ótimo trabalho na frente da saúde, no combate à Covid-19 e que você possa ser iluminado por Deus a ajudar a salvar vidas. A todos, uma ótima quinta-feira e que Deus abençoe. Amanhã nós estaremos de volta para mais um Bom Dia Rio Branco.